Muito bem. Agora nós vamos falar a respeito da norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Norma penal em branco é aquela que possui, o tipo possui uma pena determinada, mas um conteúdo que depende de complementação. Ok? Então eu tenho um crime, eu tenho um tipo penal, certo? E esse tipo penal ele tem uma pena que é certa, que é conhecida. Só que o conteúdo desta norma, o estabelecimento do crime, ele está incompleto, porque ele depende da complementação por outra norma. O crime de portar substância entorpecente. Pena, tanto a tanto. Eu tenho uma pena certa, mas o conteúdo é indeterminado, é incompleto. Por que é incompleto? Porque eu não sei o que é substância entorpecente. Fala lá, portar substância entorpecente. Muito bem. Qual é a substância entorpecente? O conceito de substância entorpecente está previsto numa outra norma. Então a norma penal em branco é aquela que possui uma pena determinada, mas o conteúdo da norma é incompleto. Precisa de complementação. Então, diz aí a sua transparência. É aquela cuja definição da conduta criminosa, a definição do crime, é complementada por outra norma. Se o preceito secundário, que é a pena, é completo, o preceito primário, que é a descrição do crime, carece de complementação. Ok? Então, é isso daí que é a norma penal em branco. Agora, eu tenho duas espécies de norma penal em branco. Eu tenho uma norma penal em branco em sentido lato, também chamada de fragmentária. Norma penal em branco em sentido lato ou fragmentária. Então, se a norma penal em branco é aquela que possui uma pena certa, mas um conteúdo que depende de complementação, a norma penal em branco em sentido lato é aquela que a complementação da norma principal provém de uma mesma fonte legislativa. Ok? Então vamos imaginar o crime de você contrair matrimônio sabendo da existência de impedimentos matrimoniais. É o artigo 237. Contrair matrimônio sabendo da existência de impedimentos matrimoniais. Pena, tanto a tanto. É uma norma penal em branco? Sim. Por quê? Porque a pena é certa. E o conteúdo? O conteúdo precisa de complementação. Por quê? Porque é o seguinte, contrair casamento sabendo da existência de impedimentos matrimoniais. Quais são esses impedimentos? Estes impedimentos matrimoniais estarão no Código Civil. Então por que esse artigo 237, por exemplo, é uma norma penal em branco em sentido lato? Porque o complemento, ou seja, os impedimentos matrimoniais, estão previstos no Código Civil. Então, a norma penal em branco em sentido lato é aquela que o complemento provém de uma mesma fonte legislativa. Código Civil, Código Penal. Estão numa mesma linha hierárquica em relação a leis. Eu tenho uma lei, que é o Código Penal, e eu tenho uma lei, que é o Código Civil. A doutrina afirma que há homogeneidade de fontes legislativas. As fontes legislativas são homogêneas, são idênticas. Isso é norma penal em branco em sentido lato. Outro exemplo é dado pelo artigo 169, que é você... 169, conhecimento de warrant. Vamos só dar uma olhadinha aqui no artigo 169. Então diz o artigo 169, vamos lá.
Não, o 169, na verdade, não é do conhecimento de Ward. O 169 é de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota que tem direito o proprietário do prédio. Por que é uma norma penal em branco em sentido lato? O que é tesouro? O conceito de tesouro está no Código Civil também. Então, o complemento da norma provém de uma mesma fonte legislativa. Eu tenho o Código Penal, que estabelece o crime, e eu tenho o complemento da expressão tesouro, que está no Código Civil. Lei, lei, código, código. Mesma fonte legislativa. Norma penal em branco, em sentido lato. Ok? Agora, de outro lado, eu tenho a norma penal em branco em sentido estrito, que, diferentemente da norma penal em branco em sentido lato, as fontes legislativas são distintas. A lei sempre vai estabelecer o crime. Agora, o complemento não é de crime. E o exemplo típico, o complemento não é lei. O exemplo típico é a lei de tóxicos. Portar substância entorpecente. Pena, tanto a tanto. O que é substância entorpecente? É uma norma penal em branco, porque o conteúdo dela precisa de complementação. A expressão substância entorpecente possui definição numa portaria do Ministério da Saúde. Então, eu tenho, de um lado, uma lei, que é a Lei 11.343, que é a Lei de Tóxicos, estabelece o crime. E o complemento é uma portaria. Ou seja, as fontes legislativas são distintas. De um lado eu tenho uma lei, de outro eu tenho uma portaria infralegal. Então ocorre o que a doutrina chama de heterogeneidade de fontes legislativas. As fontes legislativas são distintas. E é o exemplo da tabela de preços também. Transgressão de tabela de preços, que está atualmente no Código de Defesa do Consumidor. Veja, o crime é uma lei. Lei 8.078 de 90, que é a lei, é o Código de Defesa do Consumidor. E a tabela de preço? É uma portaria da antiga SUNAB. Então eu tenho lei que estabelece o crime, complemento uma portaria. Então eu tenho heterogeneidade de fontes e é o que a doutrina chama de norma penal em branco em sentido estrito. Ok? Sentido lato, mesmas fontes legislativas. Sentido estrito, fontes legislativas distintas, heterogêneas. Ok? Isso é a norma penal em branco. Tá bom?